Bem, irmãos, a paz do Senhor. Esse terceiro vídeo sobre esse tema, a ceia online, ele surgiu depois de algumas indagações que eu sofri, né? Algumas pessoas me perguntaram, depois dos dois primeiros, porque até então eu ia só publicar aqueles dois primeiros, mas como teve algumas perguntas pertinentes, né, sobre o que foi falado, então eu achei melhor nós gravarmos mais um vídeo para esclarecer e dar continuidade ao assunto, porque também me assustei ao ouvir de muitas pessoas, não foram poucas, que não tinham conhecimento, né, da profundidade nem da seriedade que era a celebração da ceia do Senhor, né? Então, o meu intuito sempre querido, divulgar o conhecimento, né? Quem retém conhecimento é biblioteca, né? Mesmo assim está ali livre para qualquer um consultar. Então, aquilo que eu aprendo e estudo, eu procuro sempre compartilhar e passar adiante. E eu espero que você entenda, né? E ainda que não concorde, mas que você pelo menos entenda o raciocínio, ele tem uma lógica, né? E assim como eu também procuro respeitar e entender aqueles que porventura possam pensar diferente, né? Tem colegas aí que pensam diferente e a gente se respeita nessas opiniões diferentes, né? Entretanto, a questão da opinião, ela fica sempre aquém quando o assunto é a palavra, é a Bíblia, né? E eu sempre tento respaldar os meus ensinamentos naquilo que a Bíblia coloca, não baseado naquilo que eu acho, não baseado naquilo que é mais conveniente, mas é o que a Bíblia fala, né? Então, uma das perguntas que surgiram, na verdade foram duas, e é a temática desse vídeo, é o que acontece por ficarmos tanto tempo sem celebrar a ceia, né? Para aqueles que assim estão fazendo como eu, desde o início da quarentena, estamos sem tomar a ceia do Senhor. E o que acontece com aqueles que, de maneira inadvertida, ou impensada, ou ainda equivocada, estão celebrando aquilo que eu chamo uma caricatura de ceia do Senhor, que, no meu entendimento bíblico, não tem nada à semelhança de uma ceia do Senhor, né? Por todas as questões que a gente já colocou nos vídeos anteriores. E com todo respeito a quem pensa o contrário. Mas aí a gente precisa primeiro entender o que é a ceia do Senhor, né? A ceia do Senhor, bem como o batismo, eles são sacramentos. O que seria um sacramento? Sacramentos, né? Ou um sacramento, ou os sacramentos, são ordenanças instituídas pelo Senhor e que devem ser obedecidas pela igreja, né? Então entenda-se como sacramento toda ordenança dada por Deus e que a igreja precisa obedecer. E também são incluídos como meios de graça, e que nós veremos mais à frente o que é isso. Eu falei um pouco sobre meios de graça nos dois primeiros vídeos, mas agora eu vou aproveitar para tentar ampliar um pouco o entendimento desse conceito de meios de graça, né? Primeiro, o batismo, ele é uma ordenança e que deve ser observada uma só vez, por todo indivíduo que professa a fé em Jesus, como o início da sua vida cristã. Ele é um sacramento. A ceia do Senhor também é um sacramento, que, diferente do batismo, ele deve ser observado ao longo da vida do cristão, né, de maneira repetida, como sinal de uma comunhão contínua com Cristo, né? Então, batismo e ceia são sacramentos, são ordenanças. A diferença é que o batismo você realiza uma vez, uma única vez na vida do indivíduo.
e sinaliza publicamente o início dele na vida cristã, né? A ceia do Senhor também é um sacramento, também é uma ordenança, mas que acontece repetidamente por toda a vida do cristão, enquanto em terra ele viveu até a volta de Cristo, como sinal da sua comunhão contínua com Cristo e com os santos, aqueles que estão naquele mesmo momento, naquele mesmo lugar, comungando, celebrando, anunciando a morte do Senhor por meio da mesa dele, da mesa do Senhor, né? Isso é que a gente precisa deixar claro. Agora, o que significa a ceia do Senhor? A gente primeiro definiu o que é um sacramento, que precisa ser feito repetidamente por toda a vida do cristão como sinal da sua comunhão contínua com Cristo. Agora, o que significa? Pelo menos 4 coisas, né? Importantíssimas e vitais. Ela significa a morte de Cristo, ela significa a participação dos benefícios da morte de Cristo. Quais são os benefícios da morte de Cristo? Então, a ceia do Senhor significa também a nossa participação dos benefícios da morte de Cristo, o que essa morte nos proporcionou. Também significa alimento espiritual, né? E a unidade dos cristãos. Pelo menos essas 4 coisas bíblicas, a gente vai falar disso, a ceia do Senhor significa. Em primeiro lugar, ela significa a morte de Cristo. 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, primeiro significado da ceia significa a morte de Cristo. Pão simbolizando a carne, o corpo, e o vinho ou o suco de uva simbolizando o sangue de Cristo, né? A segunda coisa que ela significa é a participação nos benefícios da morte de Cristo. Mateus 26, 26. Cristo, reunido com os discípulos, disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é repartido entre vós. Esse repartido entre vós simboliza a comunhão dos discípulos com Cristo. Por isso, eu vou abrir aqui um parênteses, que a ceia não pode ser para qualquer um, porque a ceia ela foi instituída pelo Senhor Jesus num ambiente restrito, num ambiente onde somente os discípulos, aqueles a quem Cristo chamou para trabalhar com ele, aqueles a quem Jesus escolheu para trabalhar com ele e chamou e eficazmente ficou juntamente com ele, participaram daquela ceia ali, né? Todos os discípulos, inclusive Judas, aquele que haveria de o trair, né? Então, o que a gente precisa entender é que a participação da ceia do Senhor significa um benefício na vida de uma pessoa. Significa que ela goza dos privilégios de celebrar e de comungar a morte de Cristo. Não só simboliza a morte, mas simboliza os benefícios que a morte de Cristo nos trouxe, que foi a salvação, né, a expiação do nosso pecado, que seria aquela cobertura. Quando Deus olha para nós dos céus à terra, ele não vê a nós como pecadores, mas ele vê o sangue de Cristo que nos cobre de todo o nosso pecado. E é por isso que a ira de Deus não recai sobre nós. Por quê? Porque a ira de Deus, que está destinada para os ímpios, recaiu sobre quem? Sobre Jesus, né? Jesus bebeu esse cálice da ira de Deus que nós deveríamos beber, mas ele foi na cruz e bebeu em nosso lugar. Por isso que sobre nós, aqueles que professam a fé em Jesus,
não beberemos do cálice da ira de Deus, né? A terceira coisa que a ceia simboliza é alimento espiritual. E aí eu vou ler João 6, 53 a 57, que diz assim: Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Então, João 6, 53 a 57, Jesus torna clara a participação dos que celebram a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, como um alimento. Também, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, queridos, a participação do cristão na ceia do Senhor é para ele alimento espiritual, né? Então, eu já vou adiantando aqui, uma das perguntas que eu preciso responder é que não participar da ceia do Senhor por muito tempo, sim, implica em nós termos uma redução significativa de alimento espiritual, né? Mas a gente vai ver como a gente vai sobreviver, visto que a ceia do Senhor, a gente já viu, e eu vou explicar daqui a pouquinho, é um meio de graça, não é o meio, não é o único, mas é um dos meios de graça, que para que aconteça precisa obedecer a alguns critérios, que é estarem reunidos no mesmo lugar, presencialmente, a gente já viu isso nos últimos vídeos, participando do mesmo pão e do mesmo cálice, né? Do mesmo suco de uva ou vinho, por assim dizer. Então, o corpo reunido presencialmente é critério para que aconteça a comunicação da graça de Deus e o alimento de Deus através da ceia à igreja, mas não é o único, né? E, em quarto lugar, a ceia do Senhor significa a unidade dos cristãos, e este versículo, para mim, é fundamental para o entendimento da não existência de ceia virtual, ceia online, né? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Esse único pão é simbolizado pelo partir do pão presencialmente, daquele pão ali, e este único pão simboliza Jesus, o único pão que nos alimenta e que nos une através da sua morte, tá bom? Então, quando reunimos esses 4 elementos, morte de Cristo, participação nos benefícios da morte, alimento espiritual e a unidade dos cristãos, começamos a reconhecer um pouco da riqueza do significado da ceia do Senhor. Quando eu participo, eu entro na presença de Cristo, lembro-me de que ele morreu por mim, participo dos benefícios da sua morte, recebo alimento espiritual e estou unido com todos os outros cristãos que estão ali comigo, que participam desta ceia. Que grande motivo nós temos de glorificar a Deus por celebrar a ceia do Senhor da maneira correta, né? Agora,
respondendo, depois da gente entender o que é e o que significa, né? O que é, voltando, é um sacramento, é uma ordenança que precisa ser realizada repetidamente ao longo da vida do cristão. É um sacramento. E o que significa a morte, a participação dos benefícios da morte, o alimento espiritual e a unidade com os cristãos. Sabendo disso, a gente entende a riqueza do que é participar da ceia do Senhor. Agora, de maneira correta. Agora, o que pode acontecer de ruim por ficar muito tempo sem participar da ceia do Senhor? Essa foi uma das questões que me chegou, né? O que pode acontecer? Já que a gente não pode celebrar de maneira online, à distância, ou em outra modalidade que não seja presencial, no mesmo lugar, né? Todos ali. Então, o que pode acontecer de ruim? Eu já até antecipei, né? Mas aí a gente vai começar do início. Eu falei lá nos 2 primeiros vídeos que a ceia do Senhor é também um meio de graça, né? E a gente entende como meio de graça qualquer atividade na comunhão da igreja que Deus usa para distribuir graça aos cristãos. A definição de meio de graça é essa: qualquer atividade na comunhão da igreja que Deus usa para distribuir graça aos cristãos. Os mais tradicionais, eles vão dizer que somente só 3 meios de graça, que é a ceia, o batismo e a oração, né? Eles vão dizer isso, né? Não, desculpa, o batismo, a ceia e o ensino da palavra. Os mais ortodoxos vão dizer que são somente 3: o batismo, a ceia e o ensino da palavra. Só que se a gente for pensar um pouquinho, e aí eu vou concordar com o teólogo Wayne Grudem, que na sua teologia sistemática, eu tenho ela aqui, ó, essa aqui, Teologia Sistemática do Wayne Grudem. Você deve ter na sua casa, se não tiver eu recomendo. Ele vai expandir isso. Ele vai fazer assim, olha, o ensino da palavra é um meio de graça que Deus usa para comunicar graça aos cristãos na comunhão. O batismo também o é, a ceia do Senhor também o é, mas ele diz que seria reduzir demais, limitar demais os meios de graça que Deus usa na comunhão. E aí ele expande para oração uns pelos outros, e isso é verdade nesse período em que nós estamos vivendo, pelo menos sem a ceia do Senhor como meio de comunicação da graça. Queridos, nós temos nos alimentado e sendo agraciados por Deus pelas orações uns pelos outros. É ou não é verdade? Nunca na história da minha vida, eu não sou tão velho assim, mas já tenho um certo tempo de caminhada cristã, eu vi a Igreja de Cristo tão unida orando uns pelos outros, né? Então, a adoração é feita na comunhão da igreja. A disciplina da igreja também é um meio de comunicação da graça, é um meio de graça, porque a disciplina deve ser exercida quando? No gabinete somente, sozinha? A disciplina que eu digo é a excomunhão já, né? Essa disciplina, ela é feita no ambiente da igreja, diante da igreja. Quando Jesus fala, se teu irmão pecar, vai a ele, confronta, se ele se arrepender, você ganhou teu irmão. Se ele não te ouvir, vai com mais 2 ou 3. Se ele ainda assim resistir, leva à igreja. E se ele resistir até a igreja, coloca para fora, porque nunca foi um dos nossos. Então, a disciplina, ela é bíblica, ela deve ser exercida e diante da congregação. E isso Deus comunica graça. Deus comunica a bênção à igreja que exerce a disciplina bíblica da maneira certa, né? A oferta também ela é feita num ambiente de comunhão. Lembra que Jesus falou, se você tiver alguma coisa contra alguém, deixa a tua oferta no altar, se reconcilia com teu irmão e volta e entrega a tua oferta. Então veja que tem uma comunhão aí, há um princípio de comunhão até mesmo no entregar da oferta. A própria comunhão em si, né?
A evangelização também é feita por meio dos crentes reunidos, muitas vezes, né? E o ministério individual, né? O Wayne Grudem ele vai especificar no livro várias coisinhas, uma por uma, de como esses meios de graça acontecem em cada um desses ambientes, mas eu não vou me deter nisso aqui. Eu só quero seguir e dizer que a ceia do Senhor é um meio de graça, é um meio de que Deus tem para comunicar graça aos cristãos, né? Dessa forma, o Senhor distribui bênçãos espirituais aos que participam devidamente da ceia do Senhor, com fé e obediência às orientações que estão nas Escrituras, sendo assim um meio de graça que o Espírito Santo usa para dispensar bênçãos aos cristãos. Tá certo? Quando obedecemos ao mandamento de Jesus, tomai e comei, Mateus 26, 26, e executamos a ação física de comer e beber à mesa do Senhor, né? Diante da mesa do Senhor, essa ação física corresponde a uma nutrição espiritual, tá certo? Pois minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come e bebe da minha carne e do meu sangue permanece em mim e eu nele. Tá certo? Esse texto a gente leu agora há pouco e é esse texto que a gente tem como base para dizer que é um meio de graça, de Deus comunicar graça aos cristãos, tá? Então agora a gente pode responder o que pode acontecer de ruim por ficar muito tempo sem participar da ceia do Senhor, né? Bom, eu já tinha dito isso antes e vou voltar a reforçar. A ceia do Senhor é um dos meios de graça, mas não é o único. É uma das formas que Deus tem de disponibilizar favor para os cristãos, graça aos cristãos, mas não é o único. Ficar impedido de participar de um desses meios acarretará significativa diminuição das dispensações da graça de Deus aos cristãos. Isso é fato. Isso é fato. Ao ficarmos limitados, impedidos pelo próprio Deus, diga-se de passagem, porque somente ele pode impedir, e ele impediu por meios de decretos, por meios de pragas, por meios de pestes, ele impediu que nós façamos e realizemos a ceia do Senhor de verdade, né? Então, houve sim uma significativa diminuição da comunicação da graça de Deus, mas não houve a ausência, não há uma restrição total. Nós não ficamos sem alimento. Sentiremos sim uma perda significativa da nutrição espiritual, mas temos os demais meios, irmãos. Nós temos os demais meios de comunicação de graça, em que Deus comunica a sua graça à sua igreja. Eu já disse a oração uns pelos outros. Nunca se orou tanto uns pelos outros como nesse período. A comunhão nunca se ajudou ao próximo, pensou-se no próximo como nesse período. A nossa igreja lá, a primeira igreja de Vilar dos Teles, talvez nunca na vida, eu não posso dizer com propriedade, mas talvez nunca ou em pouquíssimas oportunidades distribuiu tanto alimento e tanta cesta básica para os nossos e para os da comunidade. Irmãos, são mais de 20 cestas básicas distribuídas. Muito mais, é porque eu estou chutando por baixo. Eu não contabilizei, mas são muito mais de 20 cestas básicas distribuídas nesse período. Vai me dizer que isso não é um meio de Deus comunicar graça e alimentar o seu povo espiritualmente? Ao que recebe
a cesta, o alimento, a doação, ele se sente cuidado e zelado por Deus. Ao que chega para entregar, ele se sente útil na obra. Ele se sente pequeno diante daquela ação que ele está fazendo. Quantos de nós choramos ao depois de deixar uma casa? Não é verdade? Então, é uma forma, sim, de Deus estreitar a unidade da igreja e comunicar graça, sim, né? Então, assim, o que acontece, no meu entendimento, é que quando você perde uma fonte da comunicação da graça de Deus, inevitavelmente você vai buscar o que está faltando aqui nos outros meios. Oração, leitura da palavra, o ensino da palavra. Nunca teve tanto pastor online ensinando, pregando, discipulando as suas igrejas. Então, queridos, o que a gente vê na prática são fatos, né? Deus, de fato, ele nos impediu de permanecer fazendo a ceia do Senhor e de comunicar a graça dele através da ceia, mas é notório e evidente as inúmeras coisas que Deus tem feito no meio do seu povo pelos outros meios de comunicação da graça de Deus. Tá certo? Então, em resumo, a perda de um dos canais de bênção de Deus à igreja faz com que ela busque nutrientes nos outros meios disponíveis, que a gente elencou aqui uma pancada, né? Ainda assim, é notório a falta da comunhão presencial com os demais cristãos, por meio da celebração da ceia do Senhor. É claro e evidente, irmãos, que as transmissões que nós temos feitos online, os cultos que a gente tem transmitido online, essas ceias online que têm acontecido, que eu não considero como a mesa do Senhor, nenhuma dessas coisas substitui a comunhão presencial dos santos reunidos no mesmo lugar, na mesma hora, celebrando ao único Deus. Isso, irmãos, é insubstituível. Insubstituível. Hebreus 10, 25. Não deixei de congregar. É bíblico, não tem como. É insubstituível. Nada disso substitui o corpo de Cristo reunido presencialmente no mesmo lugar para fazer aquilo que Deus mandou fazer. Outra questão que precisamos deixar claro é que as Escrituras não nos orientam com que frequência se deve celebrar a ceia do Senhor. Eu já falei isso aqui nos outros vídeos, né? Jesus apenas falou o seguinte: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice. É a citação que Paulo faz acerca de Jesus em 1 Coríntios 11, 26. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice. Não é toda vez que vos reunis. Não é toda vez que vos reunis. É diferente, o entendimento é outro. É todas as vezes que comerdes este pão, todas as vezes que se propuserem a celebrar esse momento como ceia do Senhor, assim será feito a comunicação da graça. Não é todas as vezes que vos reunis. E eu já vi muita gente batendo no peito, não é toda vez que reunir. Não, não é isso que está escrito, irmão. É todas as vezes que comerdes. Não quer dizer que todas as vezes que a gente se reunir, a gente vai comer. E também não quer dizer que seja errado em todas as reuniões fazer. Não tem nada de errado em fazer todas as reuniões. Não tem nada de errado em fazer semanalmente, quinzenalmente, mensalmente ou trimestralmente, como muitas igrejas têm feito. As igrejas mais reformadas, né, de mais tempo, têm feito trimestralmente, justamente para que haja a expectativa do mês. A gente que faz mensalmente, uma vez no mês no domingo, quando é o domingo da ceia, eu e você, poxa, hoje é domingo da ceia. Bota uma roupa um pouco melhor, né? Se prepara, fica animado, porque é o domingo de ceia. Imagina você, para aqueles que têm o hábito, o costume de esperar o mês da ceia. Chega o mês da ceia, poxa, esse é o mês da ceia.
É o mês todo na expectativa daquela reunião especial onde todos vão celebrar a ceia do Senhor. Irmãos, isto é insubstituível. A ceia na modalidade online não substitui, não é a mesma coisa e não tem como dizer que tem como acontecer. E o que eu acho que aconteceu é que alguns de nossos colegas confundiram a transmissão que já existia, né? Antes mesmo da pandemia, algumas igrejas transmitiam seus cultos, inclusive os cultos que tinham ceia eram transmitidos. Mas o pastor, ele não celebrava a ceia para quem estava em casa, online. Pega aí o seu pão, pega aí a sua groselha, o seu suco de uva, o que você tiver. Ninguém fazia isso. Começou-se a fazer isso agora para substituir algo que é insubstituível, né? Tá bom? E agora a outra pergunta, né? Então, respondendo a primeira, o que de ruim pode acontecer por ficar tanto tempo? Nós vamos sentir, sim, como estamos sentindo, uma perda significativa da comunicação da graça, do alimento espiritual, mas a gente vai recorrer aos outros que a gente tem, a oração, a comunhão, o ensino da palavra, o ministério individual, isso tudo a gente vai recorrer como meio de se nutrir, né? Agora, essa resposta já é um pouco mais complicada. O que pode acontecer de ruim por participar da ceia do Senhor de maneira indevida? É de se imaginar que, havendo obediência às orientações bíblicas na participação correta da ceia do Senhor, resultará em bênçãos espirituais. Agora, a não observância dessas mesmas orientações resultará em juízo. E aí, meu irmão, não quero que você fique chateado comigo, mas é a Bíblia, tá? 1 Coríntios 11, 29 e 30. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós fracos e doentes, e não poucos que dormem. Esse dormem é um eufemismo para morte física, tá? Não é dormir, é morte física. Então Paulo está dizendo à igreja de Corinto que estava celebrando o que ele chamou de não é a ceia do Senhor. Ele disse: vocês, quando se ajuntam, não é a ceia do Senhor que vocês estão celebrando. Paulo, ao dizer isso, ele está denunciando uma prática pecaminosa e está dizendo que, por conta daquela prática, muitos que estão ali estão adoecendo, estão morrendo. Não quer dizer perda de salvação, tá, irmão? Não tem nada a ver. Deus está trazendo juízo sobre aquele que bebe e come sem discernir o corpo do Senhor. Agora, nesse contexto de 1 Coríntios 11, Paulo está repreendendo os coríntios pela conduta egoísta e sem reflexão de, em suas reuniões, não pensar nos outros, né? Olha só o que ele diz nos versículos 20 e 21. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que também quem se embriague. Então, dentro desse contexto, o que a gente pode entender por não discernir ou sem discernir o corpo do Senhor? Não me parece que o problema apontado por Paulo era a falta de entendimento de que o pão e o cálice representavam o corpo e o sangue do Senhor. Não me parece ser esse o problema. O que me parece é que os coríntios certamente sabiam disso. O que me parece muito claro é que Paulo se refere à conduta egoísta e indiferente com os demais membros do corpo quando estavam à mesa do Senhor. Os coríntios não estavam entendendo nem discernindo a verdadeira natureza da igreja como corpo. Essa, ao meu ver, parece ser a interpretação mais adequada para a expressão sem discernir o corpo. Quando ele usa essa expressão, eu vou voltar aqui,
Porque não é a ceia do Senhor que comais. Por quê? Há quem toma antecipadamente a sua própria ceia individual ali, né? O cara leva e ele come, lá na época era assim. E há quem tenha fome e é também quem se embriague, sem pensar na coletividade, né? Então, esse entendimento, né, de desunião, de indiferença com os demais, reforça a ideia anterior de Paulo na primeira carta também, no capítulo 10, no versículo 17, quando ele diz: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão e um só corpo, porque todos participamos do único pão. Assim, dessa maneira, a frase sem discernir o corpo significa sem entender a interdependência e a unidade das pessoas na igreja. Tá? Então, irmãos, o que a gente precisa entender é o seguinte, e isso é muito importante para o seu entendimento. Essa expressão, sem discernir o corpo do Senhor, significa sem se envolver com o próximo, sem ser indiferente. Não pensar no outro no momento da ceia é fazer parte dela sem discernir o corpo do Senhor. Logo, significa não dar atenção aos nossos irmãos e irmãs quando vamos participar da ceia do Senhor, na qual devemos refletir o caráter de Cristo. Agora, guarda essa informação, porque tem uma outra. O que podemos entender quando Paulo diz beber indignamente? No primeiro momento, podemos pensar que esta expressão aplica-se estritamente somente à nossa conduta pessoal, quando de fato comemos o pão e bebemos o vinho. E somente a essa conduta. Mas quando Paulo explica que a participação indigna envolve não discernir o corpo, ele indica que devemos dar atenção ao corpo. O corpo, eu sou membro do corpo. Então, significa, quando ele diz não discernir o corpo, e o que simboliza o corpo é a igreja, é a unidade da igreja, então Paulo está querendo dizer que devemos dar atenção a todos os nossos relacionamentos no corpo. Você é um membro do corpo. Eu sou um membro do corpo. Quando eu tenho que discernir o corpo do Senhor, eu preciso dar atenção aos demais membros do corpo. Isso é muito sério. E aí a gente traz para reflexão. Estamos agindo de algum modo que não retrate a unidade de um pão e de um corpo, provocando desunião? Será que estamos agindo dessa maneira? Estamos conduzindo-nos de maneira que proclame a inimizade e egoísmo, ao invés de anunciar a morte do Senhor, porque a ceia do Senhor é isso, né? Anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Então, num sentido mais abrangente, examine-se, pois, o homem a si mesmo, significa, queridos, sabe o que? Depois de entender essas expressões, beber indignamente e não discernir o corpo, significa que devemos perguntar se os nossos relacionamentos no corpo de Cristo estão de fato refletindo o caráter do Senhor, do qual anunciamos a morte por através da participação da ceia. Jesus nos ensina como devemos proceder antes de adorar. Eu já falei isso aqui. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Essa admoestação, essa orientação, essa advertência deve ser também aplicada quando participamos da ceia do Senhor. Respondendo, portanto, ao questionamento do que pode acontecer de ruim
por participar da ceia do Senhor de maneira indevida, e entre parênteses eu coloco aqui indevida ou online, podemos levantar algumas conjecturas. Entendemos que sem discernir o corpo significa não dar atenção aos nossos irmãos e irmãs quando vamos participar da ceia do Senhor. Portanto, será que seria demais pensar que não se preocupar com os demais membros do corpo no momento da celebração da ceia online, estaríamos não discernindo o corpo do Senhor? Será que isso é pensar demais? Será que na celebração da ceia online, você, na sua casa, reunido com os seus familiares somente, sem pensar nos outros, sem pensar no adolescentezinho que está lá abandonado, membro só ele da igreja, mas que a família não acompanha, que o pagode está acontecendo no quintal, que o pai está bebendo no quintal, ou então no botequim, ou então que está o funk acontecendo no seu quintal de casa, e ele está lá na internet fazendo a ceia do Senhor? Será que isso não seria não pensar nele? Será que isso não seria não discernir o corpo do Senhor, sabendo que o corpo não sou eu somente, mas todos que estão ali reunidos? Como é que eu não posso pensar nisso? Como é que eu não posso me preocupar e não discernir o corpo do Senhor a esse ponto? Será que nós não estamos deixando de discernir o corpo do Senhor? Será que não estamos, ao ministrar a ceia online, será que a gente não estaria fazendo a mesma coisa que beber indignamente, pois cada um toma antecipadamente a sua própria ceia? Será, irmãos? Será que esse negócio individual, nada de coletivo, não tem nada de coletivo? Nada, irmão, desculpa, não tem. Não tem. Se essas perguntas a resposta for sim, então a resposta é: o que pode acontecer de ruim por participar da ceia do Senhor de maneira indevida? A resposta é a que Paulo dá, não sou eu. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos o que dormem. Eu quero, querido, que você me perdoe, mas eu estou sendo extremamente bíblico. Não estou colocando aqui interesse pessoal, não, é Bíblia, é Bíblia. A não ser que alguém me prove na Bíblia que eu estou errado, eu não entendo diferente. E para concluir, entre não participar da ceia do Senhor por muito tempo e ter outros meios de graça para que eu me alimente e seja agraciado por Deus, desfrutar das bênçãos deles e participar da ceia do Senhor de maneira inadvertida, não observando as orientações das Escrituras, infringindo por não discernir o corpo e bebendo sangue indignamente, é preferível aguardar o momento que Deus nos permitir de sermos agraciados por Ele da maneira correta, na participação correta do sacramento, instituído por Ele e somente por Ele, impedido de participar, do que sofrer juízo divino por não obedecer ao sacramento da maneira ordenada por Ele. E assim eu quero encerrar e pedir para que você faça uma reflexão e pense se de fato ceia online é a ceia do Senhor. Que Deus te abençoe e que você